Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai descomplicar o mundo da radiologia odontológica e transformar isso numa jornada bem clara, bem prática, uma jornada que leva da dúvida à total confiança na hora de fazer um diagnóstico. E para começar, vamos pensar um pouco, não na tecnologia, mas no risco humano que está envolvido quando um diagnóstico passa batido ou é feito de forma errada. Olha só este caso, que é um caso real. Ele mostra uma verdade fundamental. Um problema que parece pequeno, uma coisinha de nada, pode, na verdade, estar escondendo uma condição gravíssima que ameaça a vida. Isso faz do diagnóstico inicial a etapa mais importante de todas. Fica a pergunta, né? Onde é que um tratamento de sucesso realmente começa? A resposta não está no procedimento em si, mas na base, no alicerce em que ele é construído. O interessante dessa tabela é o padrão que ela revela. Por exemplo, tratar uma gengiva inflamada, achando que é gengivite, quando na verdade é uma condição sistêmica. Sem um diagnóstico preciso, a gente pode usar as técnicas mais avançadas do mundo, mas elas vão tratar só os sintomas, enquanto o problema de verdade continua ali, intocado. Certo. Então, a jornada para a excelência no diagnóstico começa por aí, construir uma base muito, mas muito sólida. E aqui está o primeiro princípio, que é crucial. É preciso saber como é o normal para ter qualquer chance de identificar o que é anormal. Pensem bem nisso. É como se o cérebro do clínico tivesse que funcionar como um banco de imagens mesmo. Ele está o tempo todo comparando o que vê na tela com uma vasta biblioteca interna daquilo que era esperado encontrar ali. Com essa base bem estabelecida, vamos dar uma olhada nas ferramentas que, revolucionaram completamente a capacidade de diagnóstico. E essa parte é fascinante. Se a gente olhar para as últimas 2 décadas, a tomografia computadorizada mudou da água para o vinho. Começou lá nos anos 2000 como uma ferramenta para cirurgias grandes, com baixa resolução, e evoluiu para um instrumento de altíssima precisão, capaz de mostrar os mínimos detalhes dentro de um único dente. Esse grande salto veio com a tecnologia de campo de visão pequeno, o famoso FOV. Imagina assim, foi como parar de olhar uma paisagem inteira para focar numa área do tamanho de um copo de café, sabe? Com isso, a gente conseguiu uma resolução incrivelmente alta, revelando detalhes que antes eram simplesmente invisíveis. Essa nova era da tomografia permitiu que os clínicos finalmente vissem o que o 2D só sugeria. Coisas como canais acessórios escondidos, tipo MV2, trincas e fraturas supersutis, e ainda entender toda a anatomia complexa da raiz antes mesmo de começar qualquer tratamento. Só que, apesar de ser tão poderosa, a tomografia ainda parece um bicho de 7 cabeças para muita gente. Isso acaba criando uma barreira, uma hesitação, tanto na hora de pedir quanto na hora de interpretar esses exames que são tão importantes. É por isso que a tecnologia sozinha não é a resposta. A jornada para a maestria no diagnóstico, ela requer um guia. E aqui vai um conselho que, pode mudar o jogo. Tenha um radiologista para chamar de seu. É mais do que só um prestador de serviço. É um verdadeiro parceiro estratégico. Essa parceria traz benefícios que não têm preço. A gente está falando de ter uma segunda opinião de um especialista para aqueles casos mais cabeludos, de resolver juntos desafios com pacientes e de estar sempre aprendendo e se desenvolvendo. Pensa nesse radiologista como um olho externo. É alguém que foi treinado para enxergar a história que os pixels estão contando e ajudar a conectar essa imagem com a realidade clínica do dia a dia. Beleza. E como é, então, o profissional que já integrou tudo isso, as ferramentas e as parcerias? Ele possui o que a gente chama de fluência in DICOM. O que é isso? É a capacidade de pegar os arquivos de imagem 3D brutos, navegar por eles com confiança, manipular, interpretar e obter respostas imediatas, sem depender só do que está no laudo escrito. E para chegar nessa fluência, o começo é um plano de ação bem simples e disciplinado para toda a tomografia que for solicitada. Primeiro, sempre peça os arquivos da ICOM. Segundo, baixe imediatamente, porque os links expiram. E terceiro, arquive no HD externo ou na nuvem para não pesar no computador. No fim das contas, o que muda é a mentalidade. É abraçar uma abordagem de diagnóstico completa e explicar com confiança a necessidade de cada exame. A responsabilidade é mostrar o porquê daquele exame ser fundamental para o melhor cuidado possível. Isso nos deixa com a reflexão final. O diagnóstico é só mais um passo no processo? Ou ele é a base inteira, o alicerce de todo o cuidado com o paciente?
Pensar nisso muda tudo.